Então, a nossa principal bacia hidrográfica, a nossa primeira bacia hidrográfica é a bacia do Rio São Lourenço, tá? O Rio São Lourenço, ele fica no Canadá. Então, olha só, ele nasce nessa região aqui e deságua no Golfo de São Lourenço, tá? Bom, mas a bacia do Rio São Lourenço, ela se encontra... Deixa eu diminuir aqui que fica melhor. Ela se encontra, ó, numa região que é super importante a existência dessa bacia, tá? Porque ele tem ligação com os Grandes Lagos e o Oceano Atlântico, certo? E ele tem aí... Ele passa por cidades importantes, cidades de Kingston, Montreal e Quebec. Para essa população, a existência dessa bacia é muito importante. Então, por isso que, geralmente, quando a gente fala de formação de centro urbano, né, a fixação de pessoas, né, pensando aí num contexto histórico mesmo, né, as pessoas elas se fixam geralmente em regiões onde há essa oferta hídrica, tá? Então, ali é importante por conta do transporte. Ele é um rio que é uma hidrovia, né? É utilizado bastante como meio de transporte, como via de transporte. É utilizado para fazer, é aproveitado, né, para o cultivo agrícola. Então, realmente tem importância, tá? E é isso que é legal da gente perceber, tá? A população acaba se voltando para essa região, porque daí tem todo um contexto da geografia física por trás, né? Geralmente é uma região de relevo mais plano, então isso facilita a fixação de pessoas. Geralmente é uma região em que o clima é mais ameno, por conta da umidade, então isso ajuda no processo de fixação, tá? Então, pensando por este lado, é super importante a gente observar essa condição, tá? Então, a gente tem ali os Grandes Lagos, que tá aqui, ó, nessa região aqui. Cadê os Grandes Lagos? Como é que eu vou... Aqui, ó. Tá? Essa aqui é a construção dos Grandes Lagos, ó. Conseguem enxergar? Ele aqui não aparece inteiro, né? Ele aparece só um pedacinho, tá? E os Grandes Lagos, eles são importantes também por questões de produção, né, agrícola, a questão também do relevo, planícies, onde fica mais fácil a fixação de pessoas, tá? Os Grandes Lagos, eles são interligados, e dos 5 lagos, o Lago de Michigan é o que está totalmente nos Estados Unidos. Os demais estão na fronteira, tá? Então, olha aí. Questão limitante topográfica. O relevo limitando a condição de bacia, e nesse caso ele está limitando uma fronteira, ele está limitando uma região da outra, tá? Próxima bacia é a bacia do rio Mississippi, Missouri. Então, olha aqui, ó. Cadê a bacia do... Ó, esse aqui é o rio Mississippi. É um rio grande lá nos Estados Unidos, um rio importante, ó. Olha como ele é longo. Tá vendo? Ele é bem comprido. Essa bacia, né, Mississippi, Missouri, é a 4ª de maior extensão do mundo. 31 estados dos Estados Unidos, 31 estados dos Estados Unidos são banhados, são drenados por essa bacia. Então, é uma bacia muito importante, tá? O rio Missouri,
é um rio que é totalmente localizado nos Estados Unidos e ele é afluente do rio Mississippi, tá? O rio Mississippi, por sua vez, é o principal rio da bacia e o segundo mais extenso dos Estados Unidos. Só perde para o Missouri, tá? A bacia hidrográfica do rio Mississippi drena boa parte das áreas entre as montanhas rochosas e os montes Apalaches. Montanhas rochosas e montes Apalaches, tá? Então são duas construções aqui, ó, de relevo que nós temos nos Estados Unidos, as montanhas rochosas e os Apalaches, tá? O que mais? Deixa eu ver. O rio Mississippi, ele tem uma importância econômica bem grande. Ele é utilizado para pesca, é utilizado para turismo na região. É navegável, é um rio navegável. Eles foram fazendo várias obras para transformar esse rio num rio navegável. Então ele também é uma via, é uma hidrovia, né, que a gente chama, é importante para o transporte, tá? Então tem aí toda uma condição não só da parte física, né, da hidrografia em si, mas a parte humana, por conta da economia, por drenar 31 estados dos Estados Unidos. Imagina 31 estados sem essa oferta de água doce, tá? Bom, os Estados Unidos é um país que tem uma riqueza hídrica muito grande, então ela tem uma outra bacia importante, que é essa bacia aqui, ó, bacia do Rio Colorado. Deixa eu subir aqui, ó. O Rio Colorado, tá? Estados Unidos e México são banhados por essa bacia, tá? Bom, diferente, né, do Rio Mississippi e do Rio Missouri, é um rio de relevo mais acidentado. Então, para que se consiga fazer navegação, são requeridas mais adaptações, né? Como a construção, por exemplo, de eclusas, tá? O Rio Colorado, ele passa por vários canyons, especialmente o mais famoso canyon, né, que nós temos nos Estados Unidos, que é o Grand Canyon, no estado do Colorado mesmo, tá? Por conta dessa sua característica, né, do relevo acidentado, ele pode ser utilizado para produção de energia com hidrelétrica. Um rio de planície, um rio que tem um curso mais plano, não tem força, né, na sua queda. Não tem queda, né, obviamente, então por isso não tem a possibilidade de utilizar a força dessa queda para a produção de energia. O Rio Colorado, a gente já consegue isso, tá? Então, estamos falando das bacias mais importantes da América, tá? Tirando o Brasil, que já vimos, beleza? Bom, outra bacia importante aí na América é a bacia do Orinoco, do rio Orinoco, que é um rio importante ali na Venezuela. Tem características semelhantes, né, aos rios ali da região amazônica. Não está somente na Venezuela, vocês podem ver aí, né? A gente tem aqui no Brasil. Então, é uma formação de bacia que pega regiões do Brasil, das Guianas, da Guiana, né? Não das Guianas, da Guiana e da Colômbia. É a terceira maior bacia hidrográfica do continente da América do Sul. E esse rio principal, que é o Orinoco, ele nasce pertinho do Brasil e deságua no Oceano Atlântico, tá? Agora, percebam aqui, gente, deixa eu chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Isso aqui é o que nós chamamos de foz em delta, tá?
Por que a gente chama isso aqui de foz em delta? Porque tem vários braços desse rio e aí ele forma um delta, um triângulo, né? Então é isso que nós chamamos de foz em delta. A foz em estuário, que é um outro tipo de foz, é uma foz que não tem vários braços. Ó, isso aqui é uma foz em estuário. É um braço só de rio. Tá vendo? Não tem vários caminhos de água, como tem aqui. Percebe a diferença? Isso aqui é um deságue em delta. O Rio Nilo é assim também, por exemplo. E o estuário é um único braço, tá? Então, aqui dá pra gente ver bem essa diferença, tá? O Rio Amazonas, por exemplo, que é a nossa maior bacia, não é a maior bacia exclusivamente brasileira, né? Mas é uma bacia aqui do Brasil muito importante. O Rio Amazonas, diferente do Rio Orinoco, ele tem uma mistura de foz. Olha que legal. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele tem uma mistura de foz, ó. Então eu tenho um único braço e aqui, ó, eu ganho outros. Então a gente fala que é uma foz mista, estuário e delta, tá? É diferente, né, do Orinoco, que é só em delta, e diferente de rios que são só estuário, só estuário. O Rio Amazonas, ele nasce no Peru, né? Já tinha falado isso para vocês. Nasce aqui, ó, no Peru. Ele tem uma nascente mista. O que é isso? Ele nasce também do derretimento de neve. Então, ele tem uma nascente mista, não. Ele tem uma alimentação mista. Ele nasce também do derretimento de neve. E aí ele vai chegando aqui, ó, perto do Brasil, com altitudes mais baixas, ele vai ganhando volume e se transforma num rio como é o Amazonas, tá? Outra bacia que aparece aqui pra gente é a bacia Platina, que também tem uma importância para o Brasil muito grande. É nessa bacia aqui, turma, que a gente, na bacia Platina, né? Sobretudo aí na bacia do Rio Paraná, que a gente tem Nossa, esqueci o nome da hidrelétrica, meu Deus. Itaipu, tá? Que se utiliza da queda da água, porque aqui também a gente tem um relevo mais irregular, então a gente tem aí altitudes que permitem quedas, e a partir disso a gente utiliza esse potencial para produção de energia, tá? A hidrelétrica de Itaipu, ela é uma hidrelétrica binacional, então ela é do Paraguai e do Brasil, tá? A gente também já falou dessa bacia, não vou me estender aqui, senão a gente não consegue falar das outras, tá? Agora a gente vai para a Europa, a bacia do Tâmisa. O rio Tâmisa é um rio importante do Reino Unido, tá? Ele fica localizado especificamente no sul da Inglaterra e banha a cidade de Londres, por exemplo, banha Oxford, que é uma outra cidade importante da Inglaterra, tá? Tem uma foz em estuário, então olha aqui, ó, um único bracinho, tá vendo? Tem uma foz em estuário e deságua no mar, esse rio é Mar do Norte, tá? No Mar do Norte. O rio Tâmisa já foi um rio extremamente poluído, extremamente. E aí, então, por conta de um evento que aconteceu em 1860, acho, a reunião
do parlamento inglês teve de ser interrompida por conta do cheiro forte do rio, porque esse rio ele foi utilizado durante muito tempo por conta da Revolução Francesa, ou da Revolução Industrial, desculpa, por conta da Revolução Industrial, como escoamento de detritos, de resíduos e esgoto, né? Então ele cheirava muito, muito mal. O parlamento parou a reunião porque não conseguia suportar o odor. E aí, a partir disso, várias políticas de limpeza mesmo foram feitas, tá? Hoje, ele tem mais de 100 espécies de peixes. É possível fazer navegação. Então, ele é explorado também para o turismo. E é um exemplo, né, de que dá sim para a gente fazer uma revitalização de rio. Para isso, basta querer, né? O Tietê aqui e o Pinheiros que digam, tá? Outra bacia importante que nós temos ali na região da Europa é a bacia do Rio Tejo. Rio Tejo é um rio que nasce na mas eu não tô sabendo os países hoje. Nasce na Espanha e deságua no Oceano Atlântico através de Portugal, tá? Então, a gente fala que é uma bacia da Península Ibérica, tá? Nasce na Espanha, deságua no Oceano Atlântico, em Portugal, em Lisboa, tá? Foi desse lugar aqui, ó, que a família real saiu fugindo das invasões napoleônicas e no ano de 1808 por conta do bloqueio continental, tá? Então a capital tá bem aí, ó, nesse lugar. É uma foz em estuário também, tá? E não tem muito, né? Em algumas regiões a gente tem poluição muito grande no curso do rio, uma poluição intensa, sobretudo por conta das navegações que são feitas no rio, tá? Em alguns lugares aí ele é de queda, é um rio que tem uma queda intensa, mas não tem potencial hidrelétrico. Não tem potencial, não, até tem, mas não tem desenvolvimento de hidrelétrica para utilizar esse potencial, tá? Outra bacia importante na Europa é a bacia do rio Sena. Aí o Sena, sim, da França, né? Sua foz também é em estuário, deságua no Oceano Atlântico. Aqui, ó, bem aqui. Tá? Um único braço. Certo? Passa por Paris, é um rio que passa pela capital, né? Assim como o Tâmisa, ele passa pela capital. Passa também, assim como o Tejo também, né? Passa pela capital de Portugal. É utilizado bastante para navegação, sobretudo para transporte de produtos. E ele é um rio que também vem sendo recuperado, porque tem uma urbanização muito intensa, né? Às margens do rio, o que é natural, porque, né, é mais fácil de viver, tudo aquilo que eu já falei para vocês. Então ele também vem passando por processos de limpeza para revitalizar, né? Igual fez a Inglaterra, tá? Não chegou ainda no ponto da Inglaterra. A bacia do Rio Reno é uma bacia importante também na Europa, tá? O Rio Reno é um rio de extrema importância para a Alemanha, especialmente. Foi palco aí de batalhas antes da Primeira Guerra, né? Por conta da sua localização estratégica, a concentração de minérios que a Alemanha queria para poder se industrializar. E olha só, é um rio que passa Suíça, França, Alemanha, passa pela Bélgica, perto da Bélgica, né? Até desaguar, passa pela Holanda, perto da Bélgica, até desaguar no Oceano Atlântico, tá?
O Rio Reno, ele tem uma extensão bem grande, e por essa extensão, por passar por vários países, são rios importantes para a Europa. Então, ali também, quando tem a possibilidade, né, dependendo da parte do rio, é usado para navegação. Quem gostava muito desse rio aí eram os romanos durante o Império, porque aí eles conseguiam delimitar a fronteira do Império durante o auge do Império Romano. É uma região também, as margens do Rio Reno são regiões de extrema concentração populacional. E a foz do Rio Reno, ela é localizada na cidade de Roterdã. Tá aí marcado, ó, aqui, na foz. Roterdã. Foz é onde o rio deságua, tá, gente? Se habituem a esse nome aí. Que é um dos mais importantes portos da Europa, tá? Justamente por conta do Rio Reno. Então, você embarca aqui um produto, ele passa pelo rio, deságua aqui e vai embora. Ou então, ele chega por aqui, né, algum produto e passa pelo rio para ser escoado para os outros países. O rio Danúbio, a gente vai ver daqui a pouco, também é um rio com essa importância. Ele também é bem extenso, assim, passa por vários países também, tá? A Itália tem uma bacia também importante, que é a bacia do Rio Po. É uma bacia que se concentra, sobretudo, na região norte da Itália, tá? A região norte da Itália é marcada economicamente por atividades industriais e ela tem uma foz em delta, ó, tá vendo? Perceberam a diferença? Estuário e delta, tá? Também é utilizado para navegação, é utilizado também como atrativo turístico, tá? Mas ele tem um importante papel na questão econômica, sobretudo por conta da industrialização. Aqui nós temos a bacia do Rio Danúbio, então um rio que nasce aqui, ó, na Alemanha, passa por todos esses países aqui, ó, Áustria, Hungria, Croácia, fazendo um caminho aqui, ó, para vocês, Sérvia, Romênia, Bulgária e deságua no Mar Negro, na Romênia, foz em... Qual que é essa foz aqui? Então, ó, foz em delta, tá? É um rio super importante, não só pela sua extensão, né, mas sobretudo porque corta muitos países, né? Então, ele serve de fronteira natural para vários países, tipo a Eslováquia, a Hungria, Romênia, Bulgária, tá? Passa por cidades, né, capitais importantes também. Então, por isso a sua importância. A gente tem uma outra bacia na região da Europa, que é a bacia do Rio Volga, que é outro rio grande também, outro rio extenso, tá? Fica aí na região da Rússia, especialmente, né? É um rio de planície, na sua maior parte. É um rio que trouxe uma importância por conta que trouxe um desenvolvimento econômico, tá? Então tem a concentração urbana, produção industrial. Nas suas regiões de queda, o seu potencial hidrelétrico é utilizado, então ele também é importante para a produção de energia, tá? E transporta produtos. A Rússia é um grande produtor de petróleo, então eles utilizam o rio para fazer o escoamento desse petróleo com a sua foz em delta ali, ó, no Mar Cáspio, tá? Eu não estou dizendo que pelo Mar Cáspio, tá, gente? Até porque se minha memória não está falhada, sabe como é, né? Tanto conteúdo assim que eu tenho que explicar, tem hora que eu dou umas travadas. O Mar Cáspio não tem saída para o oceano. O Mar Cáspio é um mar fechado, tá? O que pode acontecer é eles fazerem
esse transporte de produtos e do Mar Cáspio passar para os outros países que o Mar Cáspio banha, tá? O Mar Cáspio diminuiu muito, muito, muito. Ele era enorme, ele está diminuindo demais por conta da devastação ambiental, mas isso aí a gente fala quando a gente falar de oceanos e mares, tá? Que é a nossa próxima aula, inclusive. E agora, para a gente terminar, as bacias africanas. Também são bacias extensas. A África, em algumas regiões, ela também tem uma concentração hídrica muito grande, tá? Bom, a gente nem precisa falar que o grande protagonista, né, dos rios é o Nilo, por conta da história que ele carrega, né, da carga histórica que ele tem. Então, é um rio protagonista, sem sombra de dúvidas. Tem o seu deságue em delta. O rio Nilo, ele nasce no Lago Vitória, que é esse aqui, ó. Esse lago aqui pequenininho. É o lago, assim, pequenininho no mapa, né? É o Lago Vitória, nasce aí. E ele passa por vários países, né, hoje. Então, ele passa por... o Lago Vitória fica na Tanzânia. Ele passa pelos países Uganda, Sudão do Sul, Sudão, o Egito. Alguns afluentes do Nilo, contando com os afluentes, né, a gente pode falar também da Etiópia, tá? O Nilo deságua no mar Mediterrâneo, em delta, o famoso delta do mundo, né? Que é o rio, o delta do Nilo, tá? Inclusive, ele passa por algumas regiões do próprio deserto do Saara, né? Que mais? Durante muito tempo foi o principal rio do mundo, né? E aí depois com o Amazonas e hoje o rio... Ixi, esqueci o nome do rio da China. Tem um rio na China também. Ai, gente. Esqueci o nome do rio. E a gente vai chegar nele, aí eu falo pra vocês. É esse rio que eu tava querendo lembrar, tá? Mas assim, durante muito tempo ele foi o soberano, né? O soberano absoluto no mundo, tá? Em volume, ó, o Nilo, ele tem, eu não sei em volume, mas só o delta do Nilo, ele tem 600 quilômetros de largura. Só o delta do Nilo, 600 quilômetros de largura. É mais do que daqui até o Rio de Janeiro. Daqui até o Rio de Janeiro tem uns 500 quilômetros, é mais do que daqui até a cidade do Rio de Janeiro, tá? Então é um rio super importante mesmo. Mas como eu falei para vocês, a África, o continente africano tem importantes bacias, tá? Uma outra bacia importante é a bacia do Rio Congo. Por quê? Porque ele está numa região, o seu continente é bastante extenso, então ele passa também por uma região equatorial, tá? Então aí a bacia do Rio Congo, tá? O Rio Congo é o primeiro da África em volume de água, tem 40 mil metros cúbicos. E é o segundo em extensão, 4.600 quilômetros, perde só para o Nilo, tá? Em extensão. O Congo, ele faz isso aqui, ó. Ele atravessa o Equador, aí ele tem esse caminho, aí ele volta, atravessa o Equador de novo e deságua aqui no Oceano Atlântico. É o único rio que atravessa a linha do Equador 2 vezes. É o único rio do mundo que atravessa a linha do Equador 2 vezes. Tá? Tem um potencial hidrelétrico muito elevado por conta das suas quedas, né? Passar aí por regiões de altitudes elevadas. E por conta disso, lá temos 7 hidrelétricas, tá? E a outra bacia da África é a bacia do rio Níger,
Um rio também extenso que corta aí alguns países do continente africano, tá? Tem uma foz em delta também, nasce na Guiné, deságua na Nigéria, aqui no Oceano Atlântico, aqui ó, no Oceano Atlântico, tá? A sua principal importância é a irrigação. Aí a gente já tem uma região que nós chamamos de Sahel, que é uma transição, né, de um ambiente para um ambiente desértico, por várias questões, né? Não vem ao caso aqui a gente explanar isso, porque não vai dar tempo, mas ele é utilizado para irrigação justamente por essa condição, tá? E aí a gente vai falar agora das bacias da Ásia. A Ásia a gente também vai encontrar várias regiões de potencial hídrico bem elevado por conta da sua posição latitudinal, né, nas regiões tropicais. Aqui nós temos a bacia do Rio Jordão, esse rio que é, nossa, coitado, super importante para a história, né, e para os momentos atuais. Fica na região aí, ó, que vocês podem ver entre Israel e Jordânia. É alvo de vários conflitos, vários embates, porque é uma região muito seca. Então, o Rio Jordão acaba sendo aí um rio muito requerido pelas populações locais, tá? O que acaba acontecendo aí, guerras, né? Que a gente está cansado de ver, inclusive. O Rio Jordão tem cerca de 200 quilômetros, deságua no Mar Morto. Mar Morto este, que é uma depressão absoluta, né? Tá abaixo do nível do mar aí, como a gente também já viu nas aulas que falamos sobre relevo, tá? Outra bacia importante e com uma importância histórica também muito grande é a bacia do Tigre e Eufrates. É a nosso querido crescente fértil, né? Que a gente viu quando estudamos Mesopotâmia, tá? Graças a esses rios, muitas civilizações foram desenvolvidas na nossa história, na construção histórica da humanidade, das grandes civilizações antigas. Então, graças a esses dois rios, tá? O Tigre e o Eufrates. Nós temos também a bacia do rio Hindu, ou Indo, né? Eu gosto de falar Indo, porque não tem acento, não tem nada. Então, essa bacia está na região ali da China e Índia. Então, fica aqui, ó. Vamos achar aqui, ó. Tá vendo? Um rio extenso também, ó. Deságua aqui no Mar da Arábia, tá? Ele faz este caminho aqui. E esse rio, ele deságua aí no Mar da Arábia, né? Em delta também, como vocês estão vendo no mapa. E ele é importante porque ele abastece com água várias regiões, tá? É utilizado quando é possível para navegação e em algumas regiões da Ásia, onde ele está, ele auxilia na fertilização, nos recursos hídricos, tá? A bacia do Rio Ganges, vamos lá. Bom, aí a gente tem a bacia do Rio Ganges. O Rio Ganges também é um rio ali da região da Índia, né, especialmente. É o rio que a gente vê na televisão, que eles fazem lá, aqueles rituais religiosos, né? Inclusive agora a gente teve uma festa religiosa, né, que eles tomam um banho sagrado e que aumentou demais o número de casos de Covid na Índia por conta deste evento que junta uma galera, imagina 1 bilhão de pessoas, uma galera no Rio Ganges. É um rio poluidíssimo, mas enfim, né, não tem nem o que dizer, tradição é tradição, tá? E aí a gente tem, por fim, as bacias chinesas, tá? A China também é um país com intenso potencial hídrico, e aí a gente tem como rios importantes aí o rio Yangtze, que é chamado de Rio Azul, tá? É o rio mais, esse aqui, ó, é o rio mais extenso da Ásia, tá?
É um rio que é utilizado para produção de energia, tem a maior usina hidrelétrica do mundo, que é a usina das Três Gargantas. Tem um potencial de produzir energia muito grande mesmo, tá? Esse é o principal rio, né? Aí a gente tem o rio Huanghe e a gente tem aqui o rio Siqiang, tá? São os rios. Então esse é o azul, o principal, né? O azul. E aí a gente tem depois o amarelo e o vermelho, tá? São rios importantes para navegação, irrigação, são rios importantes para transporte, produção hidrelétrica de algumas pequenas regiões, tá? A maior realmente é aqui, ó, é o Yangtze, que é o Rio Azul, beleza? Bom, então foi bacias do mundo todo.